que eu vou falar aqui agora talvez vai gerar, talvez não, com certeza vai gerar algumas polêmicas, eu tenho certeza disso. Mas a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, que o homem espiritual ele discerne espiritualmente e o homem carnal discerne através da carne. E aquilo que é do espírito para o homem carnal parece loucura. E eu sei que muitos que vão ouvir o que eu tô falando vão me achar louca. E eu confesso que eu também achei um pouco enquanto eu tava vendo o filme. E eu acabei de assistir o filme e eu sempre que assisto alguma coisa, eu peço para que o Espírito Santo ele me ajude a olhar ele com outros olhos, com os olhos daquilo que Deus quer mostrar para mim. E eu tava vendo esse filme hoje e eu fiquei bastante intrigada, porque o filme ele fala de extraterrestres. E eu fiquei percebendo como o mundo, como os governos... Fecha a porta para mim, por favor. Como os governos, né, as entidades, elas estão controlando todas as nossas narrativas ao nosso redor para tentar nos convencer de que aquilo ali de ETs, né, de extraterrestres e tudo mais é verdade. E quando chegar o dia em que eles apresentarão os extraterrestres, nós já estaremos habituados a conviver. Aquilo ali para nós vai parecer uma narrativa normal, algo que nós já se tornou natural para nós vermos aquilo ali. E no filme, gente, tem uma moça que ela fugiu do convento e ela representa os cristãos. E a princípio ela fala com todas as letras de que aquilo ali da questão dos ETs que é errado, que aquilo ali vai fazer muitas pessoas se desviarem da presença de Deus, que aquilo ali é um engano. Mas no final ela se convence de que aquilo ali vem de Deus, de que além de nós, Deus criou seres sobrenaturais além de nós. E no final ela convence e se corrompe. E a Bíblia fala que no final dos tempos, muitos de nós cristãos, nós nos corromperíamos e adoraríamos a besta. Adoraríamos não, porque eu não quero estar inclusa nessa lista das pessoas que vão se corromper. Mas a Bíblia fala, a Bíblia é bem clara, que no final dos tempos muitos vão se corromper pelo poder da besta. E nesse filme eu pude perceber ali, uma mulher que ela representa a besta, porque ela que tem poder para fazer as coisas. Eu vi ali o falso profeta, que tem poder para interpretar o que os extraterrestres falam e transmitir para as pessoas. E tinha ali o cara que sabia tudo, segundo eles, que representa o anticristo. E sabe o que é mais interessante? Eu passei uma boa parte do filme achando que os bonzinhos eram realmente os bonzinhos, quando no final eu percebi que os bonzinhos, eles eram aqueles que estavam tentando enfiar na nossa cabeça, enfiar na mente das pessoas que os extraterrestres eram bons, que eram pessoas legais, que eles tinham um intuito legal. E sabe o que vai acontecer?
Quando tiver nos últimos dias de Jesus voltar, muitos de nós vão ser enganados, engoldados justamente por essa narrativa de que aquelas pessoas elas são boazinhas, de que aquelas pessoas elas têm boas intenções. E quando na verdade são essas pessoas que têm boas intenções é que vão estar arrastando os filhos de Deus para o inferno. Por isso que é importante nós conhecermos a palavra de Deus, para nós não sermos enganados. No filme também fala uma parte sobre João e Maria, e eu fiquei pensando como eles enfiaram João e Maria, o filme João e Maria, que a gente sabe que são duas crianças perdidas na floresta, na casa de doces de uma bruxa. Eu pensei, como é que eles vão tirar João e Maria dessa situação? Como é que eles vão resolver isso? E no final do filme, eu percebo quando aparece um ET, que na verdade é um ser feminino, só que é um extraterrestre. E esse ET, ele fala com o rapaz que representa ali o falso profeta e a moça. E ficou nítido assim que aquele ET era aquela bruxa da casa do João e Maria, sabe? E daí eu fiquei pensando como eles tornaram algo que era terrível, que era assustador, né? Da história de bruxa de um mundo infantil, colocaram ali fazendo parecer algo bom, trazer a sensação de algo familiar, de algo que para eles tinha cheiro de casa. Por que eu tô falando isso assim? Porque o filme realmente me deixou bastante intrigada. O filme realmente me deixou assim pensativa sobre o quanto o sistema ele quer nos fazer esquecer a palavra de Deus, esquecer aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus e fazer parecer aquilo que é errado, fazer parecer comum na nossa mente. Então assim, o que eu quero deixar para vocês? Leiam a palavra de Deus. Quando for assistir alguma coisa, peça para que o Espírito Santo te mostre aquilo que está oculto, que está além da tela da TV. Para que você não seja enganado, para que você não saia dali de ver aquilo ali e saia como aquela sensação de, sabe, de pena. Nossa, estão judiando do mal. Às vezes a gente acha que o mal é aquilo que a televisão, que a tela do jornal querem fazer parecer que é mal. Mas só com o Espírito Santo é que a gente consegue discernir verdadeiramente entre o bem e o mal, entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. Se você assistiu esse filme o dia D, deixa aqui sua opinião para mim. Qual foi a percepção que você teve sobre o filme? O que você sentiu? Quais são as coisas nele que te chamou a atenção? Deixa aqui para mim, porque eu tô bem curiosa para saber o que vocês perceberam desse filme. Eu verdadeiramente fiquei bem intrigada, bem intrigada. Tem mais algumas outras cenas, algumas coisas assim que me deixaram intrigada que eu não me lembro agora, que na verdade a minha cabeça tá fazendo assim um turbilhão ali dentro, entre o paralelo entre algumas cenas e algumas coisas que a palavra de Deus diz e que rebate aquilo ali. E então eu não lembro de tudo para falar para vocês aqui, também não é meu intuito é que você assista e tenha a sua própria opinião a respeito, que você tire a sua própria percepção a respeito do filme. Mas se você já viu o filme, conta aqui para mim o que você achou. Conta aqui pra mim o que você entendeu. Conta aqui pra mim também se você acha que não tem nada a ver, que eu tô ficando louca. Conta aí pra mim também, eu quero saber a tua opinião. Mas como a Bíblia diz, né, que quem discerne as coisas através da carne, quando vê alguém falando de coisas do Espírito, acha que aquela pessoa não é bem certa. Então, eu estou de acordo se você não concordar comigo. Mas você que é cristão e assistiu o filme e tem uma opinião a respeito,
Manda aqui os seus comentários para mim que eu estou muito afim de saber. Tchau, gente!